Olá, tudo bem? Aqui é Tiago Gonçalves e nós estamos na nossa primeira aula aqui avançada da plataforma. Eu quero te desejar hoje bem-vindo, tá bom? Bem-vindo aqui à plataforma Indic Pro Aviator e para essa ferramenta que é uma ferramenta avançada de análise gráfica e estatística para o jogo Aviator. Eu estou muito feliz de ter você conosco aqui, você que adquiriu a assinatura do Indic Pro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Pode ficar tranquilo que esse conhecimento vai te ajudar muito, te auxiliar muito nas suas tomadas de decisões. E eu já quero falar para você aqui que a minha intenção, quando nós criamos a plataforma Indic Pro, é tentar deixar você mais independente, sem precisar de depender de alguém para poder fazer uma análise para você. Não, a plataforma já faz tudo para você e te ajuda muitíssimo nas suas melhores decisões e você vai ver isso na prática comigo. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que você vai aprender aqui, tá bom? Eu não estou aqui para poder te ensinar padrões, não estou aqui para poder te dizer que você vai. Eu vou mandar para você todos os dias sinais, não vou te ensinar nada disso, porque tudo isso a plataforma já vai fazer automaticamente para você, tá bom? E você vai perceber o quão poderosa e fácil vai ser as suas operações a partir de hoje. O que você vai aprender nessa nossa aula de hoje? Na primeira aula você aprendeu sobre a estrutura ali dos jogos, né? Como que funciona cada botão, a funcionalidade. E agora nós vamos ampliar um pouco a nossa visão para você entender sobre a plataforma de uma forma geral, o que cada indicador faz e como que você vai juntar e unir a análise de cada indicador para tomar as melhores decisões, tá bom? Os fundamentos dos indicadores. Primeiro, você vai aprender sobre o indicador momento, que tem dois períodos, que ele analisa o indicador, ele analisa dois períodos do gráfico, um período mais curto das rodadas e um período mais longo. Aí quando você combina um momento que está muito bom no período curto e no período longo, quando eles dois estão confluindo, isso faz o gráfico ter uma força absurda e você vai ver isso na prática nas aulas práticas que nós fizermos, tá bom? Também você vai aprender sobre os... Aprender, na verdade, você vai ver uma lista de padrões. Eu coloquei 6 padrões ali que mais puxam velas rosas. Claro, eu sei que existem outros padrões, existem mais de 15 padrões. Só que o problema é qual? Na aula prática eu vou te dizer isso melhor. Eu coloquei somente 6 padrões, que são os padrões que acontecem quando o gráfico está positivo. Então, se o gráfico está positivo e você tem os padrões de vela que estão indicados na plataforma acontecendo, isso aumenta absurdamente a chance de você conseguir uma vela rosa. Então, assim, pode ter certeza que nós filtramos muito e isso vai te ajudar muito na sua análise. E o bom é que quando um padrão acontece, até você que nunca viu nenhum padrão na sua vida, você vai saber, porque o padrão ele acende na plataforma. Isso ajuda muito, até quem não entende nada de Aviator, a saber que naquele momento aconteceu um padrão, porque o nome do padrão fica em destaque e a gente vai ver isso junto também aqui, tá bom? Você também vai aprender sobre o indicador Impulse, que para mim, é um indicador que é o meu preferido, embora todos tenham a sua importância, mas o indicador Impulse ele é o meu preferido porque ele puxa, quando ele acontece, quando ele se alinha, fica ativo, ele vem muitas velas rosas, é o momento que mais vem velas rosas durante o dia inteiro no gráfico, é quando o indicador Impulse ele está ativo, tá bom? E eu vou te dizer uma coisa, eu estou te garantindo aqui, te dizendo, se você quiser operar só o indicador Impulse, você vai ter uma lucratividade absurda. Se você só seguir as regras dele, quando ele fala para esperar nos momentos que tem uma força maior, ele vai indicar para você isso. Nos momentos de horário mais pagante, se você seguir só o impulso aqui dessa plataforma, você já ficaria muito bem na sua assertividade. Mas também nós temos um quarto indicador, que é o indicador da altura da próxima vela. Indica, a próxima vela tem uma chance de 80 a 90% de chance de ir até onde? Até 10, até 20, até 50, até 100x. Você tem um indicador que ele só faz isso. Ele só mostra a tendência e a força da próxima vela até onde ela pode ir. Isso aqui é muito bom e vai te ajudar absurdamente também. Tem um quinto padrão não, desculpa, ele tem um quinto indicador, que é o indicador de padrão de espera. Às vezes o gráfico
ele se alinha todo. Porém, acontece um padrão que tem uma chance, quando aquele padrão vem no gráfico, de ter muitas quebras de azul. Então, o que você faz? Você evita. Um exemplo disso, daqui a pouco eu vou falar no indicador 7, mas só dando aqui um spoiler, tem um indicador que mostra os minutos que naquele minuto tem uma chance muito grande de vir uma vela rosa. Só que se naquele minuto acontece um padrão de espera, o que está dizendo? Você tem uma incongruência de um padrão, de um indicador que está dizendo, olha, tem chance desse minuto vir vela rosa. Só que tem outro indicador dizendo, olha, cuidado, porque antes veio um padrão aqui, o indicador mostrou um outro padrão que pode começar a vir uma quebra. O que você vai fazer? Você vai entrar só porque tem um indicador dizendo que é um minuto bom para rosa? Não. Você vai evitar de entrar porque tem um outro indicador discordando dele, do outro. Por que isso é importante? Porque muita gente, quando vai operar, olha só um padrão, só que não percebe que tem um outro padrão, um outro indicador discordando. E por que a plataforma Indic Pro é muito boa? Porque se você não fizer nada, se você só observar a plataforma, você vai perceber que tem momentos que ela diz quase que para você, assim, literalmente, olha, agora você não tem nada te impedindo de operar. Outro indicador fala, olha, agora você pode tomar uma decisão porque formou um padrão bom. Aí tem outro indicador dizendo, olha, agora o impulso está dizendo que está num grande momento do gráfico de vir velas rosas. Sabe o que significa? Tem horas que todos os indicadores na sua tela vão te mostrar o caminho que você tem que decidir. Isso é muito bom. É muito importante você ter uma ferramenta que analisa até aquilo que você nem sabia que precisava ser analisado. Então, assim, essa ferramenta não é uma ferramenta milagrosa, não é uma ferramenta que vai fazer tudo por você, mas eu posso te garantir que a sua assertividade vai ficar absurda e na aula prática você vai perceber um pouco mais do que eu estou te dizendo, tá bom? O sexto padrão aqui é a tendência do gráfico. Às vezes você está num gráfico que está muito bom, aí você ganha dinheiro. Sei que já aconteceu isso contigo. Se você opera aí há pelo menos 2 meses, você já sabe, já viveu isso. Você estava num momento muito bom do gráfico, você ganhou dinheiro e continuou operando. E logo depois que continuou operando, você começou a perder e depois perdeu tudo. Por que isso aconteceu? Porque você não percebeu que a tendência mudou. E se você tivesse um indicador mostrando quando está numa tendência de alta e quando está numa tendência de baixa, isso ia facilitar muito para você. E é isso que esse indicador número 6 ele se propõe a fazer. Mostrar a tendência do gráfico, se está alta ou se está baixa. Isso aqui muda completamente o seu jogo, tá bom? Só você seguir a tendência. Está alta, você vai. Está baixa, só ficar de fora e não apertar o botão para não perder dinheiro. Simples mais. O indicador 7, como eu já disse antes um pouco, é o indicador que você vai aprender sobre o minuto da próxima vela. Durante o dia você tem um cálculo interno que a plataforma faz, que é a cereja do bolo. Na verdade, foi esse cálculo que eu descobri, que nós criamos, que foi a base, a princípio, de toda essa plataforma acontecer. Eu participava de um grupo, que nesse grupo do WhatsApp eu comecei a passar um pouco do meu conhecimento, e aí um empresário entrou em contato comigo e falou, Thiago, por que você não ensina isso para as pessoas? Eu falei, olha, são tantas coisas para tomar decisões, são tantos itens que eu sei que a pessoa tem que analisar, que se tivesse uma plataforma que analisasse isso tudo automaticamente, a gente resolveria 80% do problema das pessoas que algumas sabem operar, mas tem que analisar tudo. E quando coloca dinheiro na plataforma, mistura com o emocional e aí fica muito complicado. Aí ele falou para mim, então deixa comigo, eu vou contratar um programador. Ele contratou um programador para a gente. Eu passei todo o meu conhecimento e esse conhecimento se transformou na plataforma Indic Pro. Então você está tendo a chance aqui. Você está nas suas mãos com... Eu posso te garantir com toda certeza. É a melhor plataforma que existe. Isso aqui não é aquele chavão, não. Você vai perceber quando eu estiver praticando comigo na aula. É a melhor plataforma que existe de análise gráfica do jogo Aviator. Depois você compara o que você tem aqui com qualquer outra plataforma, na verdade não existe nenhuma plataforma hoje no mundo que faz isso. Você vai ver na prática o que eu estou falando, tá bom? Então, a segunda parte, depois que nós vamos estudar sobre a plataforma, são as 3 tomadas. Como é que você alinha
os indicadores para tomar decisões. Você vai ter o indicador Impulse junto com o padrão de espera alinhados. Quando eles se alinharem, você pode fazer a sua entrada. Vou repetir aqui para eu não tomar nenhum processo, tá? Nada disso é ganhos garantidos, mas eu posso te garantir uma coisa: se você seguir o que a plataforma diz, os seus lucros serão bem maiores do que os seus prejuízos, tá bom? Claro, tudo com gerenciamento de risco, paciência, não fazer nada contra o que a plataforma está te indicando, tá bom? Quando o indicador Impulse se alinha com o indicador Espere, você pode fazer as suas entradas. Quando o indicador Momento se alinha com o indicador de minutagem das próximas velas, também você tem uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior de ter lucro do que prejuízos. Quando o indicador Momento se alinha com o padrão de vela rosa, é outro momento. Então, se você quiser anotar, eu vou fazer um checklist para você também, só seguir. Você viu que um desses se alinharam, você faz as suas entradas e você vai ver que a sua assertividade vai ser absurda, tá bom? Primeiro, indicador momento. O que esse indicador ele faz? Ele mostra a força do momento do gráfico. Como eu disse, só esse indicador ele faz quatro análises, as mais importantes do jogo. Se você quiser se basear só nesse indicador, também você já vai ter uma assertividade absurda. Esse indicador ele tem dois estados, você vai ver que ele vai ficar ou vermelho ou verde. No caso, tem o da direita e o da esquerda, eles são independentes. Cada um deles ou fica vermelho ou fica verde. Eu aconselho você a assistir essa aula anotando, porque vai ser muito conteúdo e você vai precisar. Eu quero te dizer que qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, pode colocar no grupo aqui do WhatsApp também, que eu vou te responder para qualquer dúvida que você tenha. Você olha o indicador momento. Você vai ver que tem dois ali, digamos, duas luzes. Cada luz vai ficar ou verde ou vermelha. Qual é o melhor momento que você tem que tomar a decisão de fazer as suas entradas? Quando, a princípio, você tiver os dois verdes. Se um deles estiver vermelho, você espera. Ah, mas tem um indicador muito bom ali que se alinhou no minuto muito forte. Se o indicador momento está um verde e outro vermelho, ou se os dois estão vermelhos, você não deve fazer entrada nenhuma. Simplesmente isso, tá bom? Eles trabalham... Depois você lê aqui o que está aqui embaixo, mas eu estou resumindo para o vídeo não ficar muito longo. Se um deles ficou vermelho, você não faz nada. Mas se você fizer as suas entradas, na maior parte deles, quando os dois estiverem verdes, a sua chance vai para 90% de... Se não pegar uma vela rosa, você também não vai sair no prejuízo das suas operações, tá bom? Quando os dois estão verdes, é o melhor momento para você operar. Você também tem o indicador de padrão de vela rosa. Esse indicador ele identifica os padrões que costumam vir antes da vela rosa. Acontece que o gráfico, ele, mesmo sendo aleatório, ele precisa em alguns momentos pagar para manter os jogadores ali. Então, quando é que ele muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ele costuma pagar, é quando vem um padrão que puxa a vela rosa. Quando esse padrão acontece, o nome no indicador fica verde. Tá vendo? Verde não, ele fica ali roxo. Tá vendo que aqui crescente 2 ficou destacado? É porque no gráfico, no momento, aconteceu esse padrão. Quando o padrão acontece, a plataforma lê o padrão e destaca ali. Tem aqui 6 padrões. Eu sei, como eu já disse, existem outros padrões que trazem velas rosas também, como 5 quebras da vela rosa, padrão de vala invertida. Eu sei que existem outros. Só que eu coloquei aqui aqueles que mantêm o gráfico positivo quando eles acontecem, tá bom? Porque os outros podem acontecer no meio de um gráfico negativo, e eu já vi muitos influenciadores aí no gráfico negativo entrar no padrão, digamos, 5 quebras de azul, só porque aconteceu, só que no gráfico negativo a chance de ter muitas velas azuis são muito grandes. Então, só porque veio 5 velas azuis, que eu vou fazer uma entrada para buscar uma vela rosa? Claro que não. Eu vou buscar a vela rosa quando os padrões acontecem que mantêm o gráfico positivo, não quando o gráfico está negativo, entende? Então, assim, esses 6 padrões aqui são padrões que acontecem muito na frequência do gráfico positivo. Por isso que eu selecionei só eles para manter eles na plataforma. Então, acendeu, já é um indicador mostrando ali que um desses padrões aconteceram tem chance também de vir uma vela rosa, entende?
Agora, esse padrão, esse indicador, digo, Impulse, ele é um dos indicadores que eu mais gosto. Por quê? Porque quando ele acontece, você tem a oportunidade de fazer entradas consecutivas, uma rodada após a outra. Acabou, você pode costumar entrar em uma entrada em sequência de outra. Você só não faz uma entrada quando embaixo, você está vendo aqui a visão desse indicador, Impulse. É esse aqui, o primeiro quadrado aqui da esquerda, indicador de impulso. Aí tem uma palavra ativo. Quando ele acende verde, essa palavra ativo, é a hora que ele está acontecendo. Então você vai fazer entradas consecutivas quando esse ativo estiver aceso. Só que, quando embaixo desse ativo, nessa caixa vazia que tem aqui, quando embaixo da palavra ativo acontecer de aparecer a palavra espere em amarelo, o que você vai fazer? Você não vai dar aquela entrada na sequência na próxima rodada. Você espera, ele vai apagar, aí você vai entrar só depois na entrada seguinte, quando o indicador falar que você apagar. A palavra espere e apagar, eu vou mostrar isso na prática, acontece muitas vezes durante o dia. Quando a palavra espere aparecer, você não faz a operação na entrada seguinte. Você espera ele apagar. Apagou? Aí você pode voltar a fazer as entradas consecutivas novamente. E você vai fazendo as entradas consecutivas somente enquanto o botão, a palavra ativo, estiver acesa. Quando ela apagar, aí você para de fazer essas sequências de entradas. Por que você tem que fazer? Porque nesse período que o botão do indicador impulso está aceso, é quando você tem uma maior probabilidade de vir em velas acima de 2x e é onde acontece muitas vezes as sequências de velas acima de 10x também. Então você coloca sua proteção, tira a proteção e vai buscar uma vela de 10x para cima, dependendo do indicador que eu vou falar daqui a pouco, que é da altura da próxima vela rosa, tá bom? Então você vai se baseando, vai vendo, acendeu o indicador de impulso, faz as entradas consecutivas, que você tem uma chance bem maior de ter uma sequência de pegar proteção e de buscar velas rosas também, tá bom? Só que dentro do indicador Impulse, você vê que tem embaixo o quadradinho de espere, que eu falei que acende ou apaga, e também embaixo dessa palavra onde aparece espere, tem esse círculo aí chamado o indicador de horário. Por que isso? Porque o indicador Impulse, ele acende várias vezes durante o dia. Ele vai lendo, identificou o padrão, ele acende. Quando o indicador Impulse lê que está alinhado um horário que é forte, um horário que acontece que tem um cálculo específico que ele faz, quando o indicador Impulse acende junto de um horário que é muito importante, que ele tem um cálculo particular para isso, ele acende esse botão em verde de horário e fica aceso. O que significa esse botão de horário quando ele acende em verde? Significa que naquele momento tem uma chance muito grande de vir também mais velas rosas do que quando ele não está aceso, entendeu? E ao lado também tem o outro cálculo que a plataforma faz. Eu vou mostrar muito isso na prática. E eu sei que agora que você está assistindo essa aula a primeira vez fica um pouco confuso, mas na aula prática você vai perceber que fica muito mais fácil de você entender o que eu estou dizendo aqui agora. Então eu te aconselho, repete essa aula várias vezes, e aí quando a gente for para a aula prática você vai entender que vai ficar algo simples. Acendeu, você tem mais uma informação para validar a sua entrada, mais uma força para você ficar mais confiante para buscar velas rosas. Também acontece desse botão indicador aqui, o quadradinho do lado do relógio, o indicador de força. Ele pode ficar forte em verde ou ele pode ficar em laranja. Ele vai ficar fraco. O que isso significa? Eu disse que algumas vezes o indicador de impulso fica ativo, não fica? Acende a palavra ativo ali. Só que algumas vezes ele acende no gráfico, mas o gráfico tem um falso pague para poder você fazer a entrada, só que vai só levar seu dinheiro. O que ele faz, esse indicador de força? Ele vai ler o contexto do gráfico. Esse indicador de força, ele vai ler o contexto e vai dizer, olha, esse momento que o indicador de impulso ficou aceso é um momento bom, pode confiar e fazer as entradas. Só que, e aí ele vai ficar verde no caso, esse indicadorzinho de força. Ele trabalha em concordância com o indicador
Impulse. Os 4 indicadores dentro do Impulse, eles trabalham juntos. O Impulse é um indicador só que ele tem 4 informações dentro dele. Quando ele acende o Impulse, ele fala, está ativo agora. Aí dentro dele, só voltando aqui um pouco, recapitulando, quando o ativo ficou aceso, você vai ter quais informações? O ativo está aceso, você faz operações consecutivas. Apareceu a palavra espera e você não opera. Apagou a palavra espere, você volta a operar em sequência. Qual outra informação que o indicador Impulse, quando está ativo, você tem? Esse horário é um horário bom ou é um horário que é fraco? Entende? Está no horário bom, então você tem uma confirmação maior. Qual é a força desse momento que o Impulse está ativo? Olha, a força dele está fraca. Vai aparecer aqui escrito embaixo a palavra fraca. Então você sabe que aquele momento que o Impulse está ativo não é um momento muito confiável. Então, se você quiser entrar, você diminui a sua mão para você não tomar um prejuízo muito grande, caso esteja fraco mesmo, confirmando a análise do indicador. Agora, se estiver forte, você pode não aumentar a sua mão ao nível de quebrar a sua conta. Não. Mas você pode colocar a sua mão na entrada normal, que você já costuma fazer, para buscar uma vela rosa, porque ele vai estar escrito ali força, forte. Então significa que o momento que o impulso está ativo é o momento mais forte, pela leitura interna que a plataforma faz do gráfico, entendeu? Na prática você vai ver isso acontecendo muito, vai ficar muito fácil para você identificar. Como eu disse, tem esse indicador também da altura da próxima vela rosa. Tá bom? Esse indicador, ele normalmente fica em um X, que é na base, digamos como se fosse no estado neutro dele. E ele não se baseia, não se baseia na média das velas rosas para poder. Tem muitos indicadores hoje no mercado que se baseiam nas médias das velas rosas, né? Esse indicador, ele não tem esse cálculo das médias, ele tem um cálculo próprio, ele tem uma análise própria e muito mais assertiva do que a questão das médias móveis. Médias móveis não, digo, das médias das últimas velas. Ele calcula a altura da próxima vela. Quando que tem a chance de vir 10x, quando que vem 20x, ele fica no canto esquerdo da tela. Quando que vem uma vela a chance maior de vir uma vela de 50x ou de 100x, isso facilita muito. Já peguei várias velas de 20, 50, 100x se baseando na análise da plataforma, então ajuda muito também. Ele mostra a região mais provável para mais ou para menos. O que significa? Significa que se ele está ali, digamos que no 20x, existe uma grande chance de ele vir entre 15 e 20. Então ele coloca 20 como ali o nível, o teto máximo que você pode buscar, entende? Para você não... então se veio até 20, eu vou esperar bater 20 cravado. Acontece absurdamente de bater 20 até mais. Mas é uma região ali, um limite, digamos que o teto para você se basear para tirar com segurança. Cair até 20, se ele estiver no 20, pode ir tranquilamente. Mas se o gráfico estiver no momento que algum indicador está dizendo que não vale a pena muito você seguir, vou te mostrar isso na prática, não vale a pena você muito seguir até aquele valor, porque tem um indicador contra análise, aí você vai um pouco menos, vai até 15. Agora, se o indicador estiver todos eles alinhados, dizendo que está muito forte o momento do gráfico, aí você pode ficar tranquilo e vai seguindo. No momento muito forte do gráfico, você pode seguir. Se bater os 50, pode buscar 50 tranquilo, que a probabilidade é muito maior de seguir quando o gráfico está bom, está forte, entendeu? Esse indicador de padrão de espera, ele é muito bom mesmo, porque vai te livrar de muitos momentos que você tomaria head, com certeza. Só para você ter uma ideia, só esses indicadores aqui que eles vão acender ou vão apagar. Você tem que fazer suas entradas quando nenhum deles estiver aceso. Se você fizer as suas entradas quando todos eles estiverem cinzas, que é quando estão apagados, você vai aumentar muito a sua assertividade. Mas se um deles acender em vermelho, você já evita fazer entradas. Só esse indicador aqui faz mais de 20 cálculos simultâneos. Só para você ter uma ideia de como que a plataforma faz o trabalho mais pesado para você. Você vai só olhar se acendeu ou não. Vai ter que fazer conta de final de decimal nenhum. Você não vai fazer cálculo de sequência de número. Nada disso. A plataforma já faz isso tudo para você.
Um exemplo, ela tem análise para calcular gaps, velas proibidas, numerais fracos, desarmes, várias análises aqui, estado neutro, identificador de sequências azuis, antecipação, ele antecipa, tem alguns padrões que muita gente não sabe, mas nós colocamos na plataforma e você já evita uma sequência de velas negativas absurdas. E outros padrões também que estão embutidos na leitura só desse padrão de espera para você entender o poder absurdo desse momento dessa plataforma. Estando cinzas, estão apagados, você não tem problema nenhum. Entendeu? Eles estão dizendo, olha, não tem nenhum padrão aqui para evitar que você tenha que esperar um pouco mais, se estiverem cinzas. Mas se algum deles estiverem vermelhos, ele está dizendo, olha, é melhor esperar e não fazer a entrada nessa próxima rodada. Tá bom? Então, essa é a nossa plataforma aqui numa visão 3D. Claro que nós vamos ver ela tá um pouco diferente, mas numa visão 3D aqui para a gente poder entender. Você vai gostar muito, nós vamos falar um pouco desse último indicador aqui de cima, que é o indicador de próxima vela rosa, já nas próximas aulas. Então seja muito bem-vindo, que você possa ter gostado um pouco de entender esse momento. Agora nós vamos passar para uma segunda parte dos slides. Foi essa ferramenta que me deu o start para nós começarmos toda a plataforma. Como eu disse, que esse empresário me chamou para a gente poder começar a dar curso para as pessoas, só que eu falei para ele, olha, nós já temos muitas pessoas dando cursos aí, ensinando, falando para entrar no grupo, para poder aprender, para ter sinais. Eu falei, eu tenho uma outra visão. Eu acho que se cada pessoa tiver uma plataforma com o próprio poder do seu próprio acesso, ela não vai depender mais de ninguém. E a minha proposta é exatamente essa, você não depender de ninguém a partir de hoje, tá bom? É só você anotar, estuda cada passo que eu estou te falando que você vai perceber que isso vai ser uma mudança radical na sua vida, tá bom? Por que essa plataforma ela é muito boa? Porque ela indica os próximos minutos. E aqui eu não estou falando de minutar. Já bateu, vá 3 vezes no minuto 3, então a próxima entrada vai ser no minuto 3. Não. Isso embora muita gente usa isso como análise, mas isso é um tanto que chute. Não tem uma análise, um cálculo que te dá uma assertividade muito maior. Eu sei que nada aqui é 100% garantido, mas essa análise, quando o momento está apagante, quando os indicadores não estão, eu vou falar daqui a pouco, quando os indicadores estão mostrando que está no momento bom do gráfico, essa ferramenta aqui, ela ajuda absurdamente. Você vai ver na prática como isso acontece, tá bom? Você tem 3 quadrados aqui. Esse primeiro quadrado, ele é igual o relógio do seu computador, tá bom? É igual ao relógio, ele acompanha a hora atual de Brasília. E esse aqui é o minuto da próxima vela. O que acontece? Tem um outro minuto da segunda próxima vela. Quando você se alinha esse minuto aqui com este minuto, você tem a chance de vir uma vela rosa com mais probabilidade. Vamos dar um exemplo aqui nesse momento? A hora atual aqui está em 19 horas nessa foto e 5 minutos, certo? Desculpa, 19 horas, 12 minutos e 5 segundos. A próxima vela tem a chance de vir quando? Às 19 horas e 15 minutos. Aí tem uma lista de uma hora inteira, da última hora. Quando que vai vir? Existe um cálculo já feito da hora inteira. Quando é que vai vir as próximas velas rosas? Tem uma chance de vir. Aqui ele mostra só os 2 próximos minutos, que aqui é 19 horas e 15 minutos. E a próxima vela rosa tem a chance de vir 19 horas e 18 minutos. O que vai acontecer? Quando esse relógio aqui, que está 19 horas e 12 minutos, ele vai rodando, certo? Quando ele chegar em 19 horas e bater próximo a 19h15, chegou em 19h15, o que vai acontecer com esse horário? Já que chegou nele, ele vai apagar. E qual o horário que vai vir para cá? Vai ser esse horário da segunda próxima vela, esse 19h18, ele vai vir para cá, porque esse aqui já bateu o horário dele. Esse vai vir para cá. E o que vai acontecer? Um novo horário vai preencher aqui da lista de cálculo que a plataforma faz. Qual é a probabilidade do próximo minuto? Entendeu? Então, esses dois aqui se alinharam. Esse aqui apaga.
esse horário vem para cá e em vez de ficar vazio, ele vai buscar na lista da plataforma qual o próximo horário que vai encher esse espaço aqui. Então, você vai sempre tendo atualizado em suas mãos a plataforma para você ter sempre uma lista que ela está sempre feita. E isso aqui não é aleatoriedade não, tá? Existe um cálculo específico para acontecer e é um cálculo muito assertivo que você vai ver na hora que você estiver usando a plataforma, como que quando o gráfico está positivo, a assertividade é absurda disso aqui. Bom, vamos lá então. Então, como que eu vou fazer a entrada? As entradas podem ser feitas 30 segundos antes do minuto. Vou dar um exemplo aqui. Vamos aqui embaixo. Ó. Digamos que eu tenho aqui um minuto. Esse minuto aqui que eu falei. Nós estamos em 19 horas e 12 minutos. A próxima entrada é 19 horas e 15, certo? Então, quando que eu posso fazer a minha entrada para poder fazer a minha jogada lá? Às 19 horas e 14 minutos e 30 segundos. Porque olha aqui, ó. Aqui você tem segundos, aqui você não tem. Porque aqui é só minuto forte. Mas nós colocamos os segundos aqui para você ter a noção de quando ele bate. 30 segundos antes desse horário que está marcando aqui, que a próxima vela pode vir uma vela rosa, desse minuto, você vai fazer, em vez de começar a fazer 19h15, você vai fazer às 19h14 e 30 segundos. Aí você conta esses 30 segundos aqui. Porque tem uma grande chance, às vezes, a plataforma, ela às vezes varia 30 segundos antes. Aí você faz o quê? Você se antecipa para fazer as suas entradas e não perder aquela rosa que tem uma grande chance de vir também 30 segundos antes. Entendeu? Então, se o seu momento aqui, ó, 19 horas é 19 horas e 15, você vai entrar em 19 horas e 14 minutos e 30 segundos. Entendeu? E nesse segundo horário aqui, tem o segundo horário, que é 19 horas e 18 minutos. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar em 19 horas e 17 minutos e 30 segundos. Porque muitas velas, elas começam 30 segundos antes e terminam no minuto que estava marcado aqui, dizendo que seria um minuto forte, entende? Então acontece isso muito. Então você tem sempre que estar observando esses segundos aqui. Quando se alinhou 30 segundos antes do minuto que está aqui, você faz as suas entradas, que a chance é muito grande da sua assertividade, tá bom? Pode contar. Ah, mas começou uma vela com 15 segundos, no caso, digamos que 25 segundos antes, ou melhor, começou uma vela com 40 segundos antes. Não. Você vai fazer uma entrada quando for de 30 para menos. 30 segundos para menos. Grava isso, que na prática você vai ver como isso tem muita importância, muito grande mesmo, tá bom? Agora nós vamos passar para um momento muito importante. Quando você vai tomar as decisões. Esse vídeo já está com 34 minutos, mas eu acho que vale muito a pena você estudar muito ele, revisar, porque isso vai mudar o seu jogo. Absurdamente vai mudar o seu jogo, tá bom? Vamos lá. Quando que eu vou... São 3 tomadas de decisões. A primeira, você vai tomar a decisão de fazer as suas entradas primeiro quando o indicador impulso estiver ativo. Olha aqui que eu falei, ele acende, ele normalmente fica cinza, mas quando ele fica esse verde aqui, ó, aceso, é o momento que você vai fazer as suas entradas. Como eu disse aqui embaixo, ele está forte, tá vendo? Mas ele poderia estar todo ele laranja, escrito aqui embaixo fraco. É bom você evitar esse momento. Mas quando ele fica forte, é o momento que você pode fazer suas entradas mais tranquilamente, tá bom? Então, primeira coisa, você vai tomar decisões de entrar em sequência quando o indicador impulso estiver ativo, é porque você vai ter uma probabilidade maior de ter uma sequência de velas acima de 2x e também de vir na sequência velas rosas, velas acima de 10x. Porém, quando ele estiver ativo, vai acontecer de aparecer espere, aquilo que eu falei mais anteriormente. Quando ele aparece espere, você não faz entrada na próxima rodada. Somente depois que o sinal, a palavra espere, apagar, sair daqui, ficar novamente aqui vazio, aí você pode voltar a fazer as suas entradas. Essa vai ser a sua primeira tomada de decisão, tá bom? Você está fazendo as entradas no indicador impulso que está ativo. Esse central que ficou vermelho, você para. Evita de fazer suas entradas porque você vai evitar muito mesmo de entrar numa sequência e
uma sequência fraca do gráfico, e na prática você vai ver como que isso vai te livrar de muitos heads, tá bom? A sua segunda tomada de decisão vai ser qual? Olha, a primeira que eu falei, nós falamos aqui da primeira, certo? Quando o indicador impulso está ativo, quando está ativo, mas aparece a palavra espere, você evita. Falamos quando o indicador impulso ainda está ativo, mas mesmo que não apareça a palavra espere, mas se esse botão do indicador de espera ficar aceso, o do meio, o do centro, você para de operar também para evitar de tomar só esse aqui. Os outros, se ficarem acesos, você pode continuar fazendo as suas entradas, mas se este aqui ficou aceso, você tem que evitar, tá bom? Agora nós vamos para a segunda tomada de decisão, que não tem nada a ver com o indicador de impulso. Essa segunda tomada de decisão, ela é feita quando o indicador momento está aceso, os dois, observe isso, os dois estão acesos, tá bom? E acontece a confluência do segundo indicador, que é o indicador da próxima vela. Quando acontece dos dois estarem acesos e esse momento aqui, ó, da próxima vela rosa ficar alinhado com esse indicador, esses dois indicadores aqui, ó, ficarem alinhados no minuto, como eu falei do minuto no momento anterior, como você deve usar esse indicador, quando acontece desses dois indicadores estarem alinhados, os dois verdes e os minutos ficarem juntos, é onde você pode fazer as suas entradas, tá bom? É a segunda tomada de decisão. E a última tomada de decisão aqui é quando você tem os dois indicadores momento verdes também e acontece um dos padrões de vela rosa acende. É quando você também tem a chance de fazer a sua entrada para buscar velas rosas. Tá bom, pessoal? Então, segue isso, anota, volta, vê quando que você pode tomar as suas decisões de entrada. Eu tenho certeza que o seu jogo vai mudar completamente, tá bom?